Olá, essa é uma apresentação dos estudos sobre o uso da robótica educacional no ensino de matemática, realizado pelas pesquisadoras Érica Oliveira dos Santos, Neumar Regiane Machado Albertoni e Giane Fernanda Schneider Gross, sob orientação do professor Dr. Marco Aurélio Kalink. Os estudos foram realizados na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, no Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, o PPGF-7. Tudo começou quando, em dezembro de 2018, participamos da reunião de apresentação dos aprovados no programa e selecionados para orientação do professor Kalink. Este também foi o nosso primeiro encontro no GPTEM, Grupo de Pesquisa sobre Tecnologias na Educação Matemática, coordenado pelo professor Kalink. Neste primeiro momento, as três pesquisadoras viram a possibilidade de pesquisa em uma área ainda não explorada no GPTEM, a robótica educacional. Como resultados destes trabalhos, temos 3 dissertações e 3 produtos educacionais. São estes. Robótica educacional e matemática nos anos iniciais, da pesquisadora Érica Oliveira dos Santos. Robótica e matemática, guia do professor, voltado para os anos finais do ensino fundamental, mais especificamente do 6º ano, da pesquisadora Neumar Regiane Machado Albertoni. E robótica educacional nas escolas do campo, guia didático do professor de matemática, da pesquisadora Giane Fernanda Schneider Gross, e ele é destinado ao ensino médio. Porém, antes de chegarmos a estes produtos, realizamos uma importante trajetória de pesquisa. Para conhecer mais sobre essas pesquisas, assista a cada um dos vídeos em que cada uma das pesquisadoras explicita os seus resultados. Vamos lá? Olá, meu nome é Neumar, sou licenciada em matemática e terminei o meu mestrado em 2020 agora. Com muito prazer eu venho aqui contar um pouquinho sobre a minha pesquisa. A minha pesquisa que foi feita aí com muita parceria, com uma parceria aí de ouro entre o meu orientador, meu orientador Marco Aurélio Kalink, entre as minhas amigas Giane e Érica, que também pesquisaram sobre essa temática da robótica voltada, direcionada para o ensino de conteúdos matemáticos. Então, elas também navegaram um pouquinho por esse assunto. E também uma parceria muito grande entre o grupo, o GPTEM, que sempre está disposto a ajudar nas pesquisas. É um grupo que tem uma parceria aí muito grande. Então é com muito prazer, claro, que eu venho contar um pouquinho sobre essa aventura, uma aventura aí que, claro, exigiu muita dedicação, mas com certeza no final foram colhidos e ainda tenho certeza que irão ser colhidos muitos frutos, resultados desse estudo. E como que surgiu essa motivação em eu, professora de matemática, estar procurando sobre a robótica? O que será que, de onde que surgiu essa ideia? Não foi do nada. Eu fui trabalhar numa escola e nessa escola a ideia era trabalhar com o uso da robótica, e para usar conteúdos, principalmente conteúdos matemáticos, tá? A ideia era essa. Então, quando eu fui me aventurar nisso, eu achei, nossa, como que eu vou fazer isso? Eu não sei. A escola lá trabalhava com um determinado kit, então fui investigar, comecei a me aventurar nesse mundo e também fui em busca de outras escolas também, que trabalhavam com essa temática, tanto públicas como privadas. Então eu fui me aventurando para conhecer, eu como pesquisadora, conhecer kits, conhecer materiais que poderiam ser utilizados. E a partir disso, me veio aquela vontade maior ainda de estar aprendendo, de estar estudando e poder contribuir
né, contribuir para os meus colegas, contribuir para a academia, contribuir de alguma forma para aquele profissional que está querendo começar a trabalhar com o uso da robótica educacional voltado, nesse caso, especificamente para o ensino de matemática, poder ter um material para poder iniciar esse trabalho. E claro, né, pensando na sala de aula. Isso nós tomamos sempre esse cuidado de pensar na sala de aula, na nossa prática como professor. Então, com esse estudo, junto com o meu orientador, junto com o grupo de pesquisa, nós sempre pensamos muito na prática, na sala de aula, como que isso pode, né, contribuir lá para o ensino de matemática. Então, a nossa questão de pesquisa ficou da seguinte forma: como que os conteúdos matemáticos se fazem presentes quando se utiliza a robótica educacional enquanto um recurso nas escolas brasileiras de ensino fundamental e médio? Então, a ideia era justamente entender como verificar, né, como que esses profissionais estavam utilizando a robótica direcionada lá para o ensino de matemática, que conteúdos que estavam sendo abordados, quais formas, de que encaminhamentos metodológicos estavam sendo feitos. Então, a ideia era justamente isso, pegar ir para essas pesquisas que já foram feitas, que já foram publicadas e tentar se aprofundar, verificar um pouquinho mais. Então, o nosso objetivo, ele tinha como principal, foco, era mapear e analisar como que os conteúdos matemáticos, são abordados em atividades que utilizam a robótica educacional enquanto um recurso. Então, dentro dessa temática, a ideia principal, primeiramente, foi fazer um mapeamento, fazer um levantamento de da maioria das pesquisas dentro ali de repositórios, para poder tentar entender isso, tentar contribuir aí para responder a questão norteadora. Para falar um pouquinho sobre a metodologia, nós levantamos 3 eixos. Um deles foram os pressupostos teóricos, que fez parte dessa construção do trabalho. O segundo eixo temático dessa metodologia foi o mapeamento sistemático. Então, foi feito um levantamento dos trabalhos que estavam trazendo essa temática. E o terceiro eixo foi uma meta-análise. Uma meta-análise que foi realizada em cima dos resultados encontrados no mapeamento sistemático, e essa meta-análise traz essa junção entre o referencial teórico, entre os pressupostos teóricos e também os resultados encontrados no mapeamento. O mapeamento sistemático, ele aconteceu em 4 fases. A primeira fase foi a parte de planejamento, planejar, verificar quais seriam as fontes, onde que eu iria estar pesquisando isso, ver as bibliotecas, que foram a CAPES, a BNTD, e também artigos publicados em revistas ali com qualis A1, A2, B1 e B2. E depois disso, teve a parte da condução do mapeamento, que foi a segunda fase, com a extração dos dados, os levantamentos e a apresentação desses dados. A terceira fase foi a parte de trazer as características gerais que foram encontradas nesses trabalhos e, por fim, um portfólio bibliográfico com um levantamento de cada um desses trabalhos, indicando o que foi apontado sobre as atividades que foram feitas voltadas ali para o ensino de matemática. Então, foi feita toda essa construção juntamente com esses 3 eixos que eu falei, que foram os pressupostos teóricos, o mapeamento sistemático e também uma meta-análise, por fim, para fechar esse resultado e trazer a análise para responder à questão norteadora. Os pressupostos teóricos da pesquisa estão vinculados aos teóricos Papert, que traz a ideia construcionista. Dentro dessa ideia
encontramos essa ligação com a robótica educacional, que vem sendo, de acordo com alguns trabalhos que pesquisamos, vem sendo direcionada, né, para esse pensamento construcionista, pelo fato de que, ao se trabalhar com a robótica, existem várias etapas. Essas etapas colocam sempre, né, na maioria das vezes, colocam o estudante, né, como o principal, né, o principal ativo, né, a principal pessoa ativa nesse processo, pelo fato de sempre tentar, né, claro, com a mediação do professor, extrair dele essas ideias, né, de elaborar, né, um projeto, no caso de criação de um protótipo, pensar numa programação, o que eu quero que ele execute, colocar ele para funcionar. Então, existe todo um processo, né, de criação em que coloca o estudante como ativo nesse processo. Então, a abordagem construcionista traz muito disso. Então, em diversas pesquisas, várias pesquisas, a robótica vem sendo tratada, né, dentro dessa ideia construcionista. Claro que também existem outras abordagens, mas essa acabou se prevalecendo, então nós chegamos nesse consenso de partir das ideias construcionistas, justamente também quando começou o uso da robótica, ela partiu, né, a robótica, como que ela foi parar na sala de aula, então tem toda uma história, ela começou, né, a ser levada para a sala de aula a partir dos kits Lego, então tem toda uma história que levou a trabalhar com o Papert. Também um pouquinho do Lévy, o Pierre Lévy, com as suas ideias de tecnologia e para a sociedade, ele traz um aporte teórico bem relevante para a pesquisa, no sentido de trabalhar com a inteligência coletiva. A robótica, como eu já falei, ela traz alguns processos, esses processos envolvem um coletivo para estar conseguindo funcionar. Então, pensando junto, esse projeto ele consegue talvez, né, se desenvolver de uma forma melhor, de uma forma conjunta, de uma forma colaborativa. Então, com essa ideia das tecnologias para a sociedade, a gente também trouxe um pouquinho do Lévy. E, para completar, com o Tikhomirov, com a reorganização do pensamento, quando se utiliza o computador, por exemplo, para fazer uma programação, para trabalhar com esse protótipo, tem, né, isso traz uma reorganização do pensamento. Se pode trazer uma reorganização a partir do momento que eu vou pegar esse protótipo, vou fazer essa programação, eu estou executando uma função diferente, eu estou trabalhando de uma forma diferenciada, eu estou utilizando a robótica, eu estou utilizando a programação para, né, tentar vincular aos conteúdos em que eu vejo, em que tem no currículo, que eu consigo se apropriar no currículo. Então, essa foi a ideia, né, do referencial teórico, em respaldar aí o trabalho a essas temáticas, né, que estão aí vinculadas diretamente com a robótica educacional, né, no sentido de trabalhar tecnologias digitais, utilizando, né, também a robótica educacional para o ensino de conteúdos, né, de conceitos em matemáticas. Como resultado do mapeamento sistemático, foram encontradas algumas pesquisas. Dentro dessas pesquisas, nós separamos algumas informações que, né, achamos que poderiam ser relevantes para análise, como quais kits que eram utilizados, qual conteúdo que foi mais abordado, qual foi a possibilidade metodológica que foi utilizada, se trabalhou com resolução de problemas, se trabalhou com investigação, se trabalhou com modelagem matemática, também os aspectos teóricos levantados, foram os aspectos voltados mais para o lado construcionista ou construtivista. Então, nesse sentido, também, né, como eu falei, a ideia, né, dos kits e, claro, também da programação, do software de programação. Então, tudo isso foi levado em consideração para responder essa pergunta,
para vincular e ver como que isso estava sendo trabalhado, né, na sala de aula ali, com justamente, né, vinculado com o conteúdo de matemática. Por que eu falo na sala de aula? Porque todas as pesquisas, elas foram aplicadas. Todas as pesquisas que foram selecionadas para o mapeamento foram pesquisas que foram, sim, aplicadas, analisadas por esses pesquisadores. Então, esses estudos encontrados todos passaram por uma aplicação e essa era justamente a ideia, era verificar como que isso aconteceu. Então, em relação ao conteúdo, a geometria foi um conteúdo que se destacou muito. Tem outros também, mas a geometria foi um dos conteúdos que foram bem destacados e para serem trabalhados numa forma de resolução de problemas e investigação matemática, que também foi bem apontado pelos autores. Então, por fim, por ser um mestrado profissional, também temos um produto que foi origem da dissertação e ele traz algumas atividades iniciais, descrição, né, do material utilizado. E essas atividades estão todas respaldadas na Base Nacional Comum Curricular. Tudo foi muito bem pensado para ser utilizado na sala de aula, então traz as habilidades que podem ser trabalhadas. A ideia desse material está relacionada para o 6º ano do ensino fundamental, mas também ele pode se estender para outros anos também. Então, tem uma proposta, nessa proposta não é que a ideia não é que ela seja seguida daquela forma, ela também pode, mas ela também pode ser adaptada, aquilo é uma ideia para você, professor, para você, pesquisador, para você interessado na área, né, para você que queira iniciar a trabalhar com a robótica educacional voltada para o ensino aí de conteúdos matemáticos. Então, aqui no vídeo eu vou coloquei umas fotinhos para vocês e se tiver, né, interesse em conhecer um pouquinho mais, acessa lá, ele já está disponível, você pode estar acessando e verificando, né, como é que isso foi abordado e espero que seja inspirador e motivador para você que está começando nessa área. Então, você gostou dessas ideias? Aproveita, dá uma olhadinha lá no trabalho. E também temos mais 2 estudos que são apontados pela Giane e pela Érica. Nesses estudos, como eu fui para o ensino fundamental, anos finais, a Érica trabalha com a ideia dos anos iniciais e a Giane do ensino médio. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, cada uma seguiu aí para um caminho, mas todos estão voltados para a robótica e para o ensino de matemática. Então aproveita lá, dá uma olhadinha no trabalho delas também, que ele traz uma ideia muito legal, muito bacana de se utilizar a robótica na sala de aula. Todas também contêm ali, todos com produtos, então é uma ideia, né? É uma ideia inicial para quem está começando e esperamos aí que seja inspirador, motivador para você que queira trabalhar com esse assunto, que essas pesquisas possam contribuir um pouco nesse universo aí que estamos cada vez mais se aprofundando das tecnologias, da robótica, da programação, voltada aí para os conteúdos, né, curriculares. Fazer essa pesquisa foi muito gratificante, pois gerou, né, muitos resultados bons e a ideia é continuar pesquisando, continuar se aventurando um pouco nesse mundo e buscar novos desafios relacionados à temática, com certeza, juntamente com o grupo, com o GPTEI e, claro, com as parceiras de robótica que
que foram criadas nesse grupo e que, né, esse é só um pedacinho ali do GPTEM, que trabalhou com a robótica, mas espero que isso contribua bastante aí para, né, para quem está começando. E não esquece de passar lá e dar uma olhadinha nas pesquisas, que elas já estão disponíveis e você pode ter acesso na íntegra lá de tudo aqui que foi exposto.